Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa O Assunto É, uma produção do Instituto Federal da Paraíba, campus João Pessoa. Eu sou o Thiago Zaidan e hoje o assunto é o avanço da tecnologia nas organizações e as implicações disso sobre os empregos. E para falar sobre esse tema, eu recebo aqui o professor Everaldo Souto Salvador, que é coordenador do curso técnico subsequente em secretariado. Olá, professor. Olá, Thiago. Conosco também professor Márcio Carvalho da Silva, que é coordenador de planejamento do campus João Pessoa do IFPB. Olá, Tiago, é uma satisfação poder contribuir nesse diálogo. E fechando o time, professor José Elber Marques Barbosa, que é coordenador do curso de bacharelado em administração pública EAD, aqui do campus João Pessoa do IFPB. Meus cumprimentos ao professor Tiago e aos nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua atenção. Esses avanços da tecnologia sobre os ambientes organizacionais, sem querer ser apocalíptico aqui, mas já sendo, há o risco da mão de obra humana acabar sendo substituída pelas novas tecnologias e a gente ter redução em postos de trabalho? Existe muito essa discussão dentro dessa nova realidade da indústria 4.0, né? Então se trabalha muito esse aspecto de como aproveitar essa mão de obra, uma vez que a gente está migrando para uma virtualização, para uma robotização, e aí se vem novos perfis de trabalho sendo desenvolvidos. Até outro tempo estava vendo um documentário das novas funções que surgem nesse novo ambiente complexo da virtualização, né? E aí já vem cientistas de dados, ou seja, a gente começa a perceber que algumas áreas elas vão ter mais destaque e absorver mais esse profissional nessa nova realidade. Entretanto, a gente também não pode fechar os olhos para esse problema, que seria a redução da carga de trabalho de alguns postos, ou até a extinção de alguns desses postos na indústria, né? Isso corre de uma forma mais veloz na realidade europeia ou de outros países. No Brasil ainda está em passos lentos, mas a gente tem que já estar, sobretudo no ambiente de formação em que nós nos inserimos, trabalhando, se atualizando nisso daí, até para poder formar profissionais que estejam aptos a entrar nesse ambiente de trabalho com essas habilidades e essas competências. Então tem, de fato, um impacto social com a virtualização, com a indústria 4.0, a internet das coisas, né? Ou seja, os próprios sistemas têm o poder de estar se comunicando sem precisar de intervenção humana, né? Que antes ficava muito numa realidade fictícia, que a gente vê muito em filmes de ficção, mas que a gente já começa a perceber que isso vem adentrando na rotina das indústrias e, por que não dizer também, na rotina pessoal. Hoje a gente já se trabalha com uma residência automatizada, né, robotizada, em que a gente pode, utilizando da própria plataforma de smartphones, dar comandos para alguns processos dentro da minha residência acontecerem. Então, assim, para além desse cuidado social, as empresas têm que estar se adaptando, fazendo com que consiga reaproveitar esses profissionais que, a princípio, sofrem o pânico da possível demissão e trabalhar outras formas de reinserção desses profissionais, fazendo, logicamente, uma capacitação para poder aproveitar aquela força de trabalho. Tiago, a rigor, o computador, processos computacionais, já vai substituir 100% o ser humano, certo? O que nós estamos vivenciando nesse momento é um crescimento das expertises tecnológicas para todas as áreas. Por exemplo, tem profissões como o professor Márcio citou, que estão sumindo ao longo do tempo. Por exemplo, o digitador, né, no tempo do CPD, né, nas salas de computações, não existe mais. Não existe o assessorista, né, aquele, entre aspas, o chofer do elevador, não existe mais. Existem muitas profissões que estão sumindo do mercado. E as tecnologias estão emergindo de forma muito rápida e muito específica, estão trazendo muito conforto humano para isso e muita otimização dos processos nas empresas, certo?
Aí, como consequência, traz o desemprego para aquela mão de obra mais simples, né? Há um crescimento de mão de obra mais expertise, mais específica, muito programação, muito trabalho com hardware, etc. E aquela mão de obra mais humilde, ela está ficando desesperada. Mas acredito que aos poucos ela está sendo preparada também, por outro lado, para trabalhar com empreendedorismo, que seria uma ferramenta que cobriria essa lacuna. Eu diria que o emprego hoje é um item que está sumindo da prateleira do mercado com o tempo, certo? Ou você começa a ser criativo e parte para o empreendedorismo, ou se ficar na eterna dependência do posto de trabalho, vai sofrer muita decepção com isso. Então, dizendo novamente que o computador jamais vai substituir o homem. Agora, o trabalho vai ficar mais específico, mais especializado. Nós vamos usar muita tecnologia no nosso próprio benefício. Eu tenho até uma brincadeira que eu diria que nós homens estamos ficando feios e gordos e barrigudos, né? Por quê? Qual é o homem que a gente vislumbra no futuro? É sentado numa poltrona, cheio de celular, de controle remoto, porque ele não faz mais exercício hoje. Os nossos meninos hoje não vai mais brincar de bola lá na esquina, não vai dialogar com o colega. Às vezes ele está trocando informações com o Zap, né? Até a interação social está ficando um pouco mais difícil, menos interativa fisicamente. Então essa é a visão que eu tenho. Estamos no ano 2020, que essa mensagem seja escutada na posteridade, mas há quase 80 anos atrás havia um desenho animado chamado Jetsons, que é atualíssimo hoje. A gente espera por carros que não tenham motoristas. Estamos vivendo a era de carros que não têm motoristas. A gente espera apertar um botão e a robozinha me trazer lá a bebida. A gente às vezes vai no restaurante, aperta um botãozinho e o robozinho entrega a bebida. A gente vai estar num outro restaurante e eu quero comer. O prato está passando na minha frente. Eu escolho o prato que eu quero. Eu não vou lá mais buscar. E essa substituição de mão de obra está chegando, e aí eu falo porque que me entristece, eu falo porque me anima, é que essa substituição de mão de obra está chegando aos mais altos escalões pensantes. Infelizmente está chegando. Isso não sou eu, Elber, que diz, é apenas uma análise muito ampla de universidade a Universidade de Sussex já estabeleceu estudos com mais de 3 mil executivos sobre a não necessidade deles no posto de trabalho. A Universidade de Oxford estabeleceu mais outra pesquisa com quase 4 mil coordenadores, chefes de equipe. Daqui a um tempo não vai mais precisar deles em posto de trabalho, porque eles estão... O papel deles de fiscalizar, de controlar, de averiguar, pode ser feito por um computador celular. O professor Márcio falou muito bem da internet das coisas. Nós já estamos para além da internet das coisas, a internet de todas as coisas, num computador do tamanho de uma célula, implantada numa unha. Sabe onde eu estou, com que temperatura, com que ânimo, com que pulsação, com que transmissão, onde é que está recebendo, onde é que eu vou trabalhar, se eu cheguei cedo, se eu cheguei tarde... Para que eu preciso mais de supervisor, de coordenador, para a pessoa? Não tem mais, então isso é uma loucura. Já há um grupo de pensadores, de estudiosos na ONU, no organismo que conversa sobre assistência social e cuidados pessoais na humanidade, de se estabelecer como uma espécie de, para nós brasileiros, de bolsa para pessoas que não têm mais colocação no mercado. Um rendimento mínimo de sobrevivência. Aí a discussão é quanto é esse rendimento mínimo de sobrevivência? Se é para pagar só a minha vida ou se é para pagar também a escola dos meus filhos, dos meus netos, é para pagar o que? Mais o transporte, mas o transporte é público e deve ser gratuito. Essa confluência de loucuras me volta a 1995, enquanto eu instalava os primeiros terminais eletrônicos em agências bancárias em Recife. Gente, eu lembro agora como se eu estivesse lá. A cara de desespero dos operadores de caixa, você vai me demitir. A cara de desespero do gerente, você quer me matar porque eu vou ficar sem caixa, não vou ter ninguém para gerenciar. E chegou-se a fazer greve para a caixa, para os terminais não descerem para a agência. E eu disse, o que é que eu vim fazer? Não vai instalar não, porque o pessoal não deixou as máquinas serem descarregadas. Mas, gente, tem uma tecnologia nova para facilitar a vida deles. Não, porque a função deles é sacar dinheiro.
A gente não quer mais entrar em fila para sacar dinheiro. A gente quer ir no posto de gasolina, a gente quer ir na esquina, a gente quer ir na lanchonete e não quer ir mais na agência que funciona ainda de 10 às 16. Então, a nocividade, Tiago, existe. Eu quero ser otimista de estar vivo para que eu possa abraçar os meus amigos, os meus colegas, não como efeito colateral, mas para dizer, a gente veio, a gente veio, a gente viu e a gente venceu. Porque não vai ser uma máquina que vai derrotar, mas a gente vai saber cada vez mais conseguir operá-la em nosso benefício. E não ficarmos aí, como o professor Everaldo bem colocou, e é uma realidade hoje nos anos 2000, gordos, barrigudos e com um controle remoto apenas que faz um tudo. Que faz um tudo. Porque a gente, nem para levantar o vidro do carro a gente quer mais, basta apertar um botão e tem que ser o botão no volante, não pode ser na lateral não, que eu não vou abrir 10 graus o meu braço. É nesse contexto que eu fico pensativo do que eu vivi, do que eu estou vendo e do que nós veremos. O que será o nosso devir. Este foi o nosso programa de hoje. Eu agradeço aos participantes que estiveram conosco aqui, professor Elber, professor Everaldo e professor Márcio. Para falar com a gente, você pode entrar no nosso site ifpb.edu.br. Lembrando sempre que o campus João Pessoa do IFPB fica na Avenida 1º de Maio, no bairro de Jaguaribe, aqui em João Pessoa. O programa O Assunto é uma realização do campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba. A produção e a apresentação é deste que vos fala, Tiago Zaidan. A música tema do programa é de Jay Lang. A coordenação de comunicação é de Juliana Gouveia e a responsável pelas mídias sociais é Etienne Mozart. A coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Até a próxima!